Queridos, hoje vamos fazer a correção da atividade do PET primeira semana. Peço por favor que todos vocês acompanhem em suas apostilas a correção. A atividade começa com uma situação onde Maria quer comprar um fogão novo que custa R$350. Vamos lá, ó. Maria quer comprar o quê? Um fogão que custa R$350. Mas ela tem um saldo de R$225 em sua conta bancária. Então, a sua conta tem R$225. Como era uma cliente especial, realizou a compra. Muito bem. Qual é o valor do seu saldo após essa movimentação? Bem, essa é a questão que vai motivar todo o nosso desenvolver dessa questão. Mas ela será retomada ao final, aonde nós concluiremos esta questão. Vamos lá, letra A. O que significa ter um saldo de R$225 na conta bancária? Como sugestão de resposta, seria o quê? Que ela tem um valor positivo. Vamos lá, ó. Valor positivo. A referência do positivo nós estamos utilizando em função do conjunto dos números inteiros, né? Retomando a aula que vocês já assistiram, os números inteiros são a associação dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí por diante, com a parte negativa, gerando o conjunto dos números inteiros. Então, concluindo a frase, que ela tem um valor positivo disponível para uso. Ou se ela quiser, se ela quiser utilizar, ela tem disponível um valor de R$225 em sua conta. Letra B. O fogão custa mais ou menos que a quantia que Maria tem em sua conta bancária. Então vamos escrever aqui, ó. 225 é o que ela tem na conta bancária. 350 é o valor do fogão. Vamos aqui, ó. Conta fogão. Quem é maior? 225 ou 350? 350, então lá, ó. 225 é menor que 350. Portanto, o tem valor maior
do que ela possui na conta. Ok? Então chegamos à conclusão que o valor do fogão é maior do valor que ela possui na conta bancária. Letra C. Quando utilizamos a adição de números inteiros. Quando utilizamos a adição de números inteiros. Vamos lá. Quando queremos juntar reunir, somar quantidades. Sejam elas positivas ou negativas. Ok? Exemplo. Eu tenho um saldo de R$100 na minha conta. Depositei R$150. Quando eu depositei, eu não acrescentei, eu não juntei ao que eu já tinha. Então, adição. 100 mais 150, 250. Outra situação. Eu tenho um saldo negativo de R$10. Fiz uma compra e paguei por essa compra, R$70. Bem, eu fiz a compra, eu paguei, então é um valor negativo. Quanto é que eu vou ter agora? Eu vou ter que somar os dois valores. O que eu tinha de saldo negativo e mais o que eu gastei. Então, total, menos 80. Letra D. Quando utilizamos subtração de números inteiros. Quando queremos calcular a diferença entre quantidades positiva ou negativa. Exemplo, onde fala em dinheiro. Eu tenho um saldo de R$100, fiz uma compra de R$30, menos 30. Eu tenho R$70. Quando eu falo, por exemplo, em relação à temperatura, uma determinada cidade amanheceu a 10 graus Celsius.
E ao final do dia, tá assim, não, até ao meio-dia, fica melhor, a temperatura chegou a 20 graus Celsius. Qual é a variação de temperatura nesta cidade? Como é que eu vou fazer? A temperatura final foi quanto? 20. Então tenho 20 graus menos a temperatura inicial, 10 graus. Então houve uma variação de 20 para 10 de 10 graus Celsius. Então a temperatura variou em 10 graus Celsius. Outras situações, podemos aí massa, de peso da pessoa. Por exemplo, você, antes da pandemia, você pesava 50. Opa. Aí também não, né? Corrigindo. 50 quilogramas. Hoje, você está com 57 quilogramas. Quanto variou o seu peso? Mesma situação aqui da temperatura. Variação. Então, vou pegar 57 menos 50, tive 7 quilos de variação. Ok? Vamos prosseguir. Letra E. Quais palavras podemos relacionar com adição e subtração de números inteiros? Observe que já algumas palavras nós já utilizamos nas duas questões anteriores, que são mais generalizadas em relação ao nosso problema. Então vamos lá. Adição. Eu posso usar palavras como acréscimo, aumento, ganho, juntar, somar, etc. Tem outras. Tá? A adição também inclui números incluindo números negativos. Foi o exemplo que eu dei agora aí da subtração da soma de valores com valores negativos, tá? Muito bem. Subtração. Nós podemos utilizar decréscimo, diminuição, perda, separar, variação, também, inclusive, com valores negativos. Letra
F. O saldo de Maria na conta corrente será positivo ou negativo? Muito bem. Retomando lá na nossa questão na letra B. Ó, nessa situação, o fogão é maior que o valor da conta corrente. Então, o saldo de Maria será negativo, pois 350 é maior que 220. Por que essa vírgula aqui? Por que essa aqui? Ok? Letra G. Conta corrente e conta bancária é a mesma coisa? Não! Por quê? Muito bem. Conta corrente é um tipo de conta bancária. O que é conta bancária? Conta bancária é o serviço que o banco disponibiliza. Exemplo. Tipos de contas bancárias. Primeiro, a conta corrente. Segundo, conta poupança. Terceiro, conta salário e outras. Tá? Essas aqui são as principais e mais conhecidas contas bancárias. Letra H. Pronto. Vamos retomar a nossa pergunta inicial. Qual será o saldo de Maria na conta corrente depois da compra? Então, presta atenção. Ela possui R$225 na conta. Vai pagar R$350. Vamos lá, ó, retomando. 225. Saldo. 350. É o preço do fogão. Como nós já falamos anteriormente, o saldo será negativo. Como é que eu vou armar? Vou armar normalmente como se faz uma operação dos conjuntos naturais. Maior em cima, menor embaixo. Para que isso? Para facilitar a minha resolução. Então vamos lá, ó. 350 menos 225. Professor, por que você botou o sinal em cima? Para lembrar que minha resposta é um valor negativo. Então já vou garantir lá embaixo, ó. Então vamos resolver. 0 menos 5
não dá. Então, passa a ser 10, passa a ser 4. Aí nós temos agora 10 menos 5, 5. 4 menos 2, 2. 3 menos 2, 1. Então, portanto, o saldo Maria será de menos R$125. Vou botar aqui para ficar bem visível, né? Menos R$125. E por aqui a gente encerra essa correção. Qualquer dúvida, poste nos grupos e a gente estará procurando resolvê-las o mais rápido possível. Obrigado.